Olá! Então, vamos falar essa semana sobre função afim. É uma função do primeiro grau, né? Então, digamos, é um caso mais específico das funções gerais que a gente viu, apesar de que nós já tivemos uma pequena introdução sobre função afim na semana anterior, certo? Vamos ao conceito. O que é uma função afim, né? A função afim, também chamada, como eu acabei de falar, de primeiro grau, é uma função f de r em r. Não se preocupem tanto com essa nomenclatura. Na verdade, aqui é apenas para dizer que vocês estão no campo dos reais. Isso será muito mais bem abordado durante o primeiro ano do ensino médio. Definida como f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais. Então, funções afins são todas aquelas que possuem os termos a e os termos b, né? Lembrando que o a e o b são números reais. O f de x, como a gente já falou na aula anterior, ele pode ser substituído pela letra y, não tem problema nenhum, tá certo? Não esquecendo, porém, de que função é diferente de equação, tá bom? Bom, então, quem é o nosso A, né? O nosso coeficiente A é também chamado de coeficiente de x e representa a taxa de crescimento ou taxa de variação da função. Vocês vão entender o porquê que ele recebe esse nome, né? Ou melhor, porque ele recebe essa função aí, esse cargo de representar a taxa de crescimento ou taxa de variação da função. O número b é chamado de termo constante, o que também vai fazer mais sentido ainda quando a gente começar a ver o gráfico. Gráfico de uma função afim. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, ou também função do primeiro grau, ou função afim, né? Tem tantos nomes aí com a mesma função. É uma reta oblíqua aos eixos x e y. Inclusive, no ano passado, quando vocês estavam vendo equação do primeiro grau, né, a professora provavelmente explicou para vocês sobre como construir um gráfico. E vocês observaram que para o gráfico da equação do primeiro grau, você sempre encontrava uma reta. Desta forma, para construir o seu gráfico, basta encontrarmos pontos que satisfaçam a função. São os velhos pares ordenados, né, que também foi citado, foi comentado na semana anterior. Então, aqui é um exemplo de uma função afim. Percebe que esse exemplo ele é muito semelhante ao que a gente viu na semana passada, né, onde eu ensinei como construir a tabelinha, né, marcar os pontos e depois traçar a reta, traçar o seu gráfico. Então, um gráfico de uma função afim é sempre uma reta, tá bom? Aí vamos a algumas particularidades sobre a função em si e sobre também a associação com o gráfico. O nosso coeficiente A, né, que é o coeficiente de x, é também chamado de coeficiente angular. A palavra angular vem, né, da palavra ângulo, que é a associação com o ângulo. E justamente isso, porque ela representa a inclinação da reta, ou seja, em relação ao eixo x, ou seja, se ela vai estar mais próxima ou mais distante do nosso eixo x. Lembra que eu falei nesse instante que o coeficiente A, ele representa a inclinação, ou melhor, representa a taxa de crescimento, a variação? Pois é, ele vai estar justamente ligado a isso. E o B, o termo constante B, ele vai ser chamado também de coeficiente linear. Já tem a ver com ângulo, né? Tem a ver com linhas, com retas. E ele representa o ponto onde a reta toca o eixo Y. Então, muitas vezes, a gente não tem a função pronta, assim escrita direitinho, mas nós temos o gráfico dela. Com o gráfico dela, a gente consegue pelo menos saber o valor de B. Como? Olhando para onde o nosso gráfico está tocando no eixo Y. Então, aqui ó, o nosso A dessa função é o 2 e o B é quem? É o 3. Se o B ele vai representar o ponto onde a reta toca o eixo Y, então ele vai vir para cá, ó, tá vendo? Esse aqui realmente é o valor de B. Tá certo? Vamos lembrar uma coisa, os pares ordenados onde o x ou o y, né, é igual a zero, significa ali, ó, se o x é igual a zero, ó, se o x é igual a zero, significa que a minha reta vai tocar no eixo y no valor igual a 3.
né? Sempre que a gente tem o ponto de alguma reta tocando, significa que a outra letra é igual a zero. Então, se a reta tocou aqui no meu eixo Y, é porque nesse ponto aqui o meu x é igual a zero. A mesma coisa se eu estiver tratando aqui. Aqui, nesse ponto, o meu y é igual a zero. Tipos de gráfico da função afim. Então, por conta dessa variação, né, dessa taxa de crescimento, dessa variação, que é causada através do coeficiente angular, ó, o coeficiente A, a letra A da nossa função, ele é chamado de coeficiente angular. Ele representa a taxa de crescimento, a taxa de variação, representa a inclinação da reta. E é por isso que, quando A é positivo, nós temos um tipo de gráfico, que é o gráfico de função crescente. Tá certo? Então, quando A é maior do que zero. Ser maior do que zero não impede de ser um número decimal, uma fração ou até mesmo um número com raiz. O importante é o sinal. Se o sinal é positivo, a função é crescente. E se ela é crescente, eu estou querendo dizer que quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Ou quanto maior o valor de x, maior o valor de f de x. E faz todo sentido aqui, ó. Quanto mais eu aumento meu y, mais eu aumento meu... quanto mais eu aumento meu x, mais eu aumento meu y. Tanto é que, olha só, tá vendo? Eles estão se ligando aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. À medida que eu estou aumentando meu x, ó, eu estou aumentando meu y. É só a gente subindo aqui, ó, para ver o y correspondente ao x. E se for o contrário, né? E se o a for negativo? Nesse caso, a função ela também é o contrário, ela vai ser decrescente. Então, novamente, o a ser negativo não impede ser um número decimal, fração ou raiz. No entanto, que o sinal daquele número seja um número negativo. Quando for raiz, né, tipo menos raiz de 5, o menos ficou do lado de fora. Então, a função é decrescente. Vai estar, ó. Ou seja, quanto maior o valor de x, menor o valor de y. E, por fim, quando A é igual a zero, que a função ela é constante. Lembra que a gente disse que o B era o termo constante? Daí que vem também a função constante, porque quando A é igual a zero, a função, o f de x vai ser igual a B, né? A gente vai ter aqui, ó, nesse terceiro tipo aqui de gráfico, nós teríamos isso aqui. O A é igual a zero. Então, f de x seria igual a B, que é igual ao termo constante. Por isso, a função ela é constante. Então, para qualquer valor de x, o y vai ser sempre o mesmo valor. E vale ressaltar que, por mais que o gráfico esteja aqui em cima, você pode encontrar uma função constante aqui embaixo, um pouco mais aqui, tá certo? Aqui está sempre apenas um exemplo perdido. Bom, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre zero da função afim, que tem tudo a ver com a raiz da função. Enquanto isso, você pode dar uma estudada pelo seu módulo sobre o que eu acabei de falar e aproveitar para dar uma estudadazinha e fixar bem direitinho o assunto. Assim que estiver bem ok, parte para esse vídeo que eu vou falar sobre zero da função afim, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.